ex-presidente Jair Bolsonaro se recupera bem da cirurgia de hérnia feita nesta quinta-feira. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro atualizou os seguidores dela sobre o estado de saúde do marido hoje. Michele disse que o paciente fez fisioterapia no hospital e segue tomando analgésicos. Portanto, aí o que disse a ex-primeira-dama nesse post em uma rede social, com informações do hospital, dos médicos responsáveis aí, os médicos que estão cuidando do ex-presidente. Ela disse o seguinte: o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro encontra-se internado no hospital DF Star em cuidados pós-operatórios de herniorrafia inguinal bilateral por via convencional. Iniciou reabilitação com fisioterapia, otimização de analgesia e também medidas farmacológicas para prevenção de trombose. Foram realizados ajustes da medicação para soluço e também para doença de refluxo gastroesofágico. No dia de hoje, não há previsão de novos exames complementares ou mesmo procedimentos. A nota, vocês viram ali que ela está vacinada, pelos médicos responsáveis aí que estão acompanhando, os médicos cirurgiões que fizeram, primeiro ali o cirurgião, que acompanha o ex-presidente, também os cardiologistas e o diretor-geral do Hospital deve estar em Brasília, onde está o ex-presidente. Esse procedimento, gente, ele foi pedido pela defesa e autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, na terça-feira dessa semana. Essa operação ela durou cerca de 3 horas e meia. O ex-presidente ele cumpre pena de 27 anos e 3 meses em regime fechado por tentativa de golpe. Ele está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. E após uma perícia médica, então, foi constatada a necessidade de realizar uma cirurgia em Bolsonaro. O ex-presidente, então, foi transferido da superintendência para o Hospital DF Star na terça-feira, agora no dia 23. Um boletim médico divulgado informa que Bolsonaro segue, como vocês viram, em cuidados pós-operatórios, incluindo analgesia, tomando analgésico ali para não sentir dor, fisioterapia também motora e prevenção de trombose venosa. Após a cirurgia, a equipe médica concedeu inclusive uma entrevista coletiva e explicou ali que esse procedimento ocorreu dentro do esperado e ainda detalhou como deve ser a recuperação de Bolsonaro. O procedimento cirúrgico realizado hoje transcorreu de acordo com o previsto, que foi uma herniorrafia inguinal bilateral dos dois lados. Então o presidente tinha uma hérnia que a gente chama do tipo misto, era uma hérnia direta e indireta, do termo técnico, e foi corrigida, foi feito um reforço da parede abdominal, foi colocada uma tela de material plástico que é o polipropileno. O procedimento transcorreu sem nenhuma intercorrência, ele tomou anestesia geral, ele já está acordado, já está no quarto, inclusive. Agora, no pós-operatório imediato, ele deve se alimentar. E agora, nesses próximos dias, os cuidados serão voltados à analgesia, fisioterapia, profilaxia de tromboembolismo venoso e etc. Bom, e o ex-presidente segue sendo avaliado até segunda-feira da semana que vem, que é dia 29, sobre a possibilidade de ter que passar por um novo procedimento, dessa vez relacionado aí às crises de soluço. O procedimento é mais invasivo. Então, toda vez que nós podemos ser menos invasivo na questão da proteção do paciente, quer dizer, um paciente de 70 anos, que tem um benefício enorme, tem. Mas se nós podemos resolver de forma clínica, para ele é mais seguro. Essa é a nossa preocupação agora. Isso pode prolongar o tempo de internação, esse outro procedimento? Acredito que não, porque como eu tenho que fazer junto ao doutor uma avaliação clínica periódica a cada dia, e a gente vai definir dentro dessa internação que é a mesma recuperação já definida pelo doutor. Que deve ficar enquanto... O ex-presidente ainda está anestesiado? Na próxima segunda-feira ele pode passar para o novo procedimento ou o senhor vai avaliar até segunda-feira se há necessidade de um novo procedimento? Não, até segunda-feira, como eu falei, como nós estamos inserindo um novo tratamento mais otimizado, aí nós vamos ver como é a evolução clínica dele, como está espaçada a redução do soluço, quadro de soluço. Por quê? Porque o soluço é um sintoma dele que preocupa muito, porque ele gera muito cansaço dele.
prejudica o sono, quer dizer, você no pós-operatório precisa do organismo se recuperar e ele está sendo praticamente agredido por esse soluço. É uma preocupação recorrente nossa e dele também, mas nós estamos muito de olho nisso aí. Então, um ponto central hoje, além da cirurgia, é essa questão de resolvermos o soluço, na medida que for possível. Provavelmente sempre lembrando, sendo menos invasivo possível. Por isso que a gente vai reavaliar na segunda-feira. O senador Flávio Bolsonaro leu uma carta escrita pelo pai, na qual fala da indicação dele para ser candidato à presidência da República. Eu queria fazer a leitura aqui de uma carta que ele deixou para mim. Na verdade, ele assinou dia 25 de dezembro, mas ele já tinha escrito essa carta antes. Eu vou passar a leitura dela aqui então. Carta aos brasileiros. Ao longo da minha vida, tenho enfrentado duras batalhas, pagando um preço alto, com minha saúde e família, para defender aquilo que acredito ser o melhor para o nosso Brasil. Diante desse cenário de injustiça e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar o Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República em 2026. Entrego o que há de mais importante na vida de um pai, o próprio filho, para a missão de resgatar o nosso Brasil. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram em mim. Ele é a continuidade do caminho da prosperidade que iniciei bem antes de ser presidente, pois acredito que precisamos retomar a responsabilidade de conduzir o Brasil com justiça, firmeza e lealdade aos anseios do povo brasileiro. Que Deus o abençoe e o capacite na liderança dessa corrente de milhões de brasileiros que honram a Deus, a pátria, a família e a liberdade. Brasília, 25 de dezembro de 2025, assino Jair Messias Bolsonaro. Essa carta daqui a pouco vai estar com todos vocês da imprensa, tá? A gente vai distribuir. E, enfim, só que tenho que agradecer aqui a confiança do meu pai. Estou aqui com meu irmão Carlos junto comigo. A Michele tá lá acompanhando meu pai agora na cirurgia. Estão todos aí imbuídos, em primeiro lugar, pela saúde dele e depois para dar continuidade a esse projeto aqui de resgate do nosso Brasil. Bom, vocês viram que ele concedeu essa entrevista coletiva durante o procedimento cirúrgico do pai dele, né? Ele até indicava que a Michele estava acompanhando o pai no procedimento. Bom, o outro filho de Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, também do PL, afirmou por meio das redes sociais que acompanha a internação do pai e que se impressiona com a força do ex-presidente, né? Ele disse ali que acompanha, portanto, a internação do pai para a 8ª cirurgia decorrente da tentativa de assassinato contra o Jair Bolsonaro, praticada por um antigo filiado ao partido aliado de Lula, e ele disse que confessa que dessa vez o número de policiais mobilizados para acompanhar o procedimento e toda a movimentação ultrapassa qualquer limite que qualquer ser humano consideraria razoável. É algo absolutamente inacreditável e constrangedor, disse ele. Ele segue ali o post dizendo que é impossível não se perguntar como um homem de 70 anos consegue resistir a praticamente uma cirurgia por ano, além de tudo, o que vem sendo submetido desde a primeira tentativa de tirar-lhe a vida. De ontem para hoje, chegaram ao absurdo de proibir o acompanhamento até com relógio no pulso, mantendo uma rotina de restrições que todos já conhecem e que se repete dia após dia, disse aí Carlos Bolsonaro, portanto, por meio de uma rede social, né? E aí a gente tem falado muito dessa questão dessa hérnia inguinal, né? O que é essa hérnia inguinal? O que significa isso, né? Ela também, que é conhecida como hérnia na virilha. E acontece, gente, quando os tecidos do interior do abdômen saem por um ponto fraco da parede muscular abdominal, formando ali uma espécie de abaulamento, né, nesse local. E quando isso ocorre dos dois lados, ela é chamada, portanto, de hérnia bilateral, né? A hérnia inguinal bilateral pode causar inchaço, dor e também desconforto, especialmente quando ali a pessoa vai fazer algum tipo de esforço, né? Como tossir, ou quando ela vai ficar muito tempo em pé. Às vezes ela pode ser assintomática também, mas como a gente via no ex-presidente Jair Bolsonaro, ele sentia os sintomas, né?
os peritos também analisaram o quadro de soluços do ex-presidente, né, que é uma das principais queixas de saúde dele. E eles avaliaram que o bloqueio do nervo frênico é uma medida tecnicamente adequada e ela deve ser feita o quanto antes, se for necessário, como a gente ouviu bem os médicos que acompanham o ex-presidente, né? Esse procedimento ele é indicado apenas quando os soluços não respondem a tratamentos comuns e causam impacto clínico, né, no paciente, causam impacto relevante. A gente tem até aí na tela esse vídeo que foi postado por um dos filhos, se não me engano, na época foi pelo Carlos Bolsonaro, aquele que filmou o ex-presidente. Ele estava tentando mostrar para as pessoas que ele não estava bem, que ele estava tendo crises de soluços, uma crise atrás da outra. Então ele fez esse vídeo do pai na Superintendência da Polícia Federal mostrando, né, como ele estava dormindo ali e soluçando bastante, mostrando que isso de fato estava prejudicando a saúde de Jair Bolsonaro. Ana Paula Ramos, vamos voltar lá em Brasília para conversar com a Ana. Ana Paula, então, tudo vai depender aí de hoje até segunda-feira, de como vai estar, né, como vai se manter o estado de saúde do ex-presidente, porque ainda há essa possibilidade de Jair Bolsonaro, portanto, ter que se submeter, ter que fazer mais um procedimento, e neste caso aí, para resolver outra questão de saúde, né? Cília, como a gente ouviu até os médicos comentando, né, essa avaliação vai ser feita na segunda-feira, né? Por enquanto, eles estão tentando fazer esse atendimento mais clínico, com medicamentos, para evitar esse procedimento que foi sugerido na perícia que foi realizada pela Polícia Federal no último dia 19 de dezembro. Esse procedimento, né, que é uma anestesia num nervo que liga ao diafragma. Então, seria para tentar conter esses soluços, essas crises de soluço que o ex-presidente tem, mas os médicos que acompanham ele consideram esse procedimento bastante invasivo e pretendem resolver apenas com os medicamentos, de uma forma mais clínica, como eles chamaram. Então, a gente vai ter que aguardar nessa segunda-feira para ver se ele vai ter que ser submetido a esse novo procedimento, mas lembrando, né, que os médicos comentaram que isso não deve prorrogar o tempo dele de internação no hospital, deve estar, né, que deve ser de 7 dias, então semana que vem, no final da semana que vem, provavelmente ele deve ter alta, Síria. Bom, e a gente vai acompanhar tudo aqui no Tempo News. De segunda a sexta-feira a gente vai te atualizar sempre sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos trazer os boletins médicos, né? Todas as informações para você por aqui. Agora, Ana, já que a gente está falando aí do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, ele leu essa carta, né? A gente viu aí durante... quando o ex-presidente passava por esse procedimento, em que ele reforça, né, o ex-presidente, a candidatura do filho à presidência da República. Então, tudo já é dado como certo, de certa forma, do lado do ex-presidente, né? A situação não parece estar tão certa assim entre os aliados, né? São vários nomes com algum destaque nacional, outro ali, outro aqui, mas está faltando unidade, né? E aí o nome do Flávio, como eu disse, ele não é visto como competitivo pelo Centrão, mesmo com o apoio do Bolsonaro. Ainda muitas peças, né, a gente sabe, a serem encaixadas aí nesse tabuleiro, nesse quebra-cabeças todo. Mas o que a gente pode esperar, hein? Que você tem alguma informação sobre todos esses bastidores aí, que querendo ou não, a gente sabe que está num período de recesso, mas nos bastidores a gente sabe que acontece muita troca de mensagem, muita discussão, né? O que a gente tem por aí? Que a gente faz, né, é que essa leitura dessa carta foi um gesto político do senador Flávio Bolsonaro e também do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele reafirmou, na verdade, diz muito sobre ele, né, apesar de ter toda essa pressão judicial, essa pressão também pela anistia, a gente vê também essa incerteza em relação aos candidatos do campo mais conservador, de direita, mas o que o ex-presidente quis foi dar um recado, né, mostrar que, apesar de tudo, ele ainda é a principal liderança política desse campo de direita e que ele é quem indica o candidato. Então, isso foi um recado. No caso, ele indica ali o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, também mostrando que ele quer alguém que seja de confiança dele, alguém que leve o nome da família Bolsonaro. Mas se esse nome vai se manter lá na frente, é outra história, né? Mas é um recado que ele passou ali, principalmente para os partidos de centrão,
que resistem nessa candidatura do Flávio Bolsonaro, acham que a rejeição dele é muito grande, então ele pode ter dificuldade de crescer na campanha, e eles defendem o nome do governador Tarcísio de Freitas, né, o governador de São Paulo, mas o Tarcísio de Freitas, ele tem um cenário bastante tranquilo para a reeleição lá em São Paulo, então ele também resiste a abandonar esse projeto dado como certo para embarcar numa candidatura à presidência da República em 2026 contra um adversário bastante difícil, que é o presidente Lula, que tem a máquina na mão. Então, assim, para ele é trocar o certo pelo duvidoso. Então, ele também resiste a aderir a esse projeto. Então, mas o que o ex-presidente Jair Bolsonaro também está buscando? É uma forma de pressão aos partidos de centrão, também pelo projeto da dosimetria, né? Na verdade, o que ele queria mesmo era anistia, mas o que foi possível lá no Congresso foi uma dosimetria, que é uma redução de pena, que já atende um pouco ali, pelo menos reduz bastante o tempo dele de regime fechado. E aí o que a gente vê é que esse projeto da dosimetria, né, só a gente lembrando, ele foi aprovado no Senado com algumas mudanças, mas ele volta para a Câmara e vai ser analisado pelos deputados a partir de fevereiro, né, na volta do recesso legislativo, e ele pode ser alterado na Câmara. E a partir daí não tem mais mudanças, porque já vai direto para a sanção. O presidente Lula também já disse que deve vetar esse projeto, mas ele volta de novo para o Congresso e lá esse veto também pode ser derrubado. Então, durante toda essa tramitação, o presidente Jair Bolsonaro vai usar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro também como uma moeda de troca, Síria. Tá certo, Ana, muito obrigada. Tem muitas decisões para serem tomadas ainda. A gente fica falando aqui de tudo que está acontecendo para te atualizar, né, das discussões aí em relação à disputa de 2026, ao cenário eleitoral, mas ainda tem muita gente para tomar decisão até lá para a gente definir o que vai acontecer de fato e quem serão os presidenciáveis, né, os candidatos à presidência da República.